Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, e a você que está sempre na expectativa de conhecer e continuar em conhecer ao Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, quero abraçá-lo e desejar que esteja firme como a rocha, inabalável, para que quando vier as tempestades, os ventos fortes e as perseguições, esteja na rocha, porque vem toda essa tribulação, mas a casa firmada na rocha não se abala. Continue assim, firmado na rocha, e tenha certeza que nenhuma tempestade poderá abalar a sua fé. Eu quero aproveitar e dizer que estou aqui com mais um vídeo com a intenção de consolar, confortar a fé de alguns irmãos que ainda hoje perguntam o que está acontecendo com a igreja nos dias atuais. Será que a igreja ainda é a mesma? A igreja mudou? Então esse vídeo eu tenho como objetivo responder algumas interrogações, como eu também tinha, o que está acontecendo com a igreja diante de tantos escândalos, tantas aberrações. Nós ficamos assim estupefatos. Será que essa igreja é a igreja do Senhor Jesus? Pois através deste vídeo eu vou lhe mostrar a diferença da igreja do Senhor Jesus e da igreja organização, ok? A igreja que vemos hoje não é a igreja do Senhor Jesus, a que ele é dono. Não, tenha certeza disso. A igreja que você contempla hoje dentro da sociedade, da sua comunidade, dentro do estado, da cidade, não é a igreja em que Jesus é o dono. E eu vou lhe mostrar isso, trazendo para você a diferença da igreja organização e a igreja membro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Com muito prazer e desejo de trazer esse despertamento, porque parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, Maria indo atrás das outras, e eu quero dizer que não podemos de forma nenhuma errar o alvo. O alvo é Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade é a nossa missão. O que vemos hoje nas chamadas igrejas, preste bem atenção que isso é muito importante, mas se assemelha a um play-center evangélico, correto? A um parque de diversão evangélico, aonde nós vemos teatros acontecendo, sorteios acontecendo. Por isso que eu qualifico um play-center evangélico. Danças corporais nós vemos hoje nas chamadas igrejas evangélicas, não é isso? Carnê de sorteio, de concorrência, até carnaval tem também dentro das igrejas chamadas evangélicas, e além também das mensagens que massageiam os egos. Isso é terrível, mas é o que nós temos visto hoje através das redes sociais, através dos cultos nas diversas denominações evangélicas, como que um parque de diversão. Tem sorteio, tem danças corporais, tem até carnaval já tem, porque você pode ver que algumas denominações já trouxe o carnaval para dentro do templo, que para muitos, principalmente aqueles conservadores dentro da igreja, o carnaval, mas que para seus líderes, para seus representantes, isso é normal. Mas eu quero deixar bem claro aqui neste vídeo que precisamos saber separar a luz das trevas. Fique conosco e entenda o objetivo desse vídeo, dessa mensagem, que é trazer o despertamento para aqueles que foram chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Vamos ler um texto que é muito importante, que é em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Leia conosco, porque esse texto é importantíssimo para começarmos a entender a diferença da igreja do Senhor Jesus e da igreja organizada, organização, denominação. Ok? Primeiro a Pedro vai trazer para nós, no versículo 13, a seguinte mensagem: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Essa mensagem é poderosa, é imutável e de forma nenhuma pode ser adulterada. Deus é santo e chama a todos quanto professam crer nele, confiar nele, a ser santo em toda a vossa maneira de viver. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, quer queira, quer não, é necessário ser diferente, é necessário ser santo. O que quer dizer ser santo, irmão Osvaldo? Ser santo é ser separado, ser santo é ser especial. Você é um dispenseiro da verdade, dos valores espirituais. Então, o texto nos chama a ser santo. Jesus está afirmando que a igreja é santa e que ele é santo e que devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Então, se é para ser santo, ser separado, ser especial, ser de Deus, representante de Deus, embaixador de Deus na terra, o que está acontecendo com as igrejas hoje? Essa igreja é de Cristo? Ser santo é necessário. Quer queira, quer não, precisamos ser santo porque é a palavra. Pedro, quando foi orientado por Deus para escrever esse texto à igreja, no primeiro século, ele tinha por objetivo estar confortando, despertando a igreja daquele século, mas como essa palavra é uma palavra atemporal, porque é uma exortação para a igreja que existe em todos os séculos, se faz necessário entendermos que tanto a igreja do primeiro século quanto a igreja do século atual tem o compromisso de ser santo, de ser separado, de ser um diferencial e ser luz deste mundo. Portanto, guarde no seu coração esta palavra, porque é palavra de Deus para teu enlevo espiritual e para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua, da minha e das nossas vidas. Entenda que a palavra igreja, ela deriva do grego que quer dizer eclésia, que significa reunião ou assembleia de pessoas chamadas para fora, que professa uma fé em Jesus Cristo, ok? E teologicamente falando, a igreja do Senhor é o seu corpo, onde ele é o cabeça, e quando você lê lá o livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 5, você vai ver lá que a igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, que coordena, orienta e guia a sua igreja. Por isso a igreja precisa ser um diferencial neste mundo. A igreja também é organismo vivo, composto de pessoas chamadas para fora. Pessoas chamadas para fora, que está espalhada por toda a terra em templos humanos. A igreja não é parede, não. A igreja não é prédio, muito pelo contrário, não. A igreja não é uma casa feita de pau, barro, bloco, cimento, areia, não. A igreja é templos humanos, pessoas que estão espalhadas por toda a face da terra e que adoram o Senhor em espírito e em verdade, independente de onde está, agregado ou congregando, ele está adorando a Deus em espírito e em verdade. Você vai ver lá no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, essa grande verdade, tá bom? Ela não está na terra para se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. É a ordem dada para a sua igreja, não se conformar. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem portas. Não. Ela não tem registro em cartório. Perceba aí.
ela não tem CNPJ, ela só tem um dono a quem ela está sujeita eternamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Efésios capítulo 5, versículo 24. A igreja está sujeita única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Ela não é uma organização ou instituição que é manipulada pelos homens. Graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus, ela não é manipulada por homens, tá ok? Ela não é uma instituição, ela não tem CNPJ, ela não tem registro em cartório humano, terreno, não, graças a Deus. Por isso eu quero trazer esse despertamento, quero que você entenda que o objetivo é despertá-lo, a fim de que não fique confuso do que está acontecendo, com o que está acontecendo hoje, no meio evangélico, no meio religioso, e tomando isso como igreja. A igreja é santa, é separada, eleita e zelosa, especial e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As igrejas de hoje, eu quero pontuar aqui nesse momento, quero que você preste bem atenção, as igrejas de hoje são uma instituição social. Eu a vejo dessa maneira, como uma instituição social, onde se proporciona aos seus congregados diversão, entretenimento, funções eclesiásticas, ideologias. Você pode, você não pode, você deve usar isso, não pode usar isso, pode usar aquilo, não pode usar aquilo, pode usar isso. As ideologias, encargos financeiros, porque infelizmente hoje você percebe que as igrejas hoje já mandam carta para a sua membresia cobrando dízimo. Se você não der dízimo, você vai perder o cargo de porteiro. Se você não der dízimo, você vai perder o cargo de presbítero. Se você não der dízimo, você vai perder o cargo de professor de escola bíblica dominical. Então, é uma negociação terrível. Então, isso é encargos financeiros. Ou você paga ou você perde. É a igreja de hoje. A coisa é muito séria. Tá certo? As igrejas de hoje, ela proporciona momentos de emoções, porque você vê teatro dentro dela. Observe aí. O que é que nós estamos vendo ultimamente dentro do conceito evangélico, se não é essa a verdade? Por isso eu a vejo com os olhos da graça de Deus, como uma instituição social que proporciona diversão e entretenimento. Volto a repetir, a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma organização ou instituição que é manipulada pelos homens. Graças a Deus que não, né? Não, ela não é manipulada pelos homens. Jesus é o seu pastor. Através do Espírito Santo, ele conduz a igreja, orienta a sua igreja, ele guia a sua igreja, ele protege a sua igreja. Então, graças a Deus que a nossa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma instituição, organização manipulada pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja organização já é bem diferente. Bem diferente. Preste bem atenção. A igreja organização é uma denominação e é vista como uma instituição jurídica, que tem registro em cartório, que tem CNPJ, que tem uma diretoria, tem uma razão social para destacar das outras, porque são muitas denominações com nomes parecidos e quase que iguais, então ela tem sua razão social para destacar. Ela tem um dono que é o presidente e que dita, e que esse mesmo presidente dita suas ordens, impõe seus protocolos para a sua membresia. Então, as igrejas de hoje são uma instituição social. Você vai para um chamado culto hoje, você tem lá diversidade de cultos. Culto de jovem, culto de adolescente, culto de idoso, culto de senhores, culto de senhoras, culto... são tantos cultos que nós temos, que se tem hoje dentro das denominações, que eu denomino como uma instituição que proporciona aos seus congregados diversão e entretenimento. Tem cargos financeiros, porque infelizmente hoje, se você não der o dízimo, você perde seu cargo. Hoje já se recebe até carta cobrando o dízimo e as ofertas para não perder os cargos. É um absurdo, mas é a realidade. Lamento muito porque tem sido a visão do mundo hoje. A igreja é um lugar muito bom, a igreja nós podemos nos divertir, temos momentos de emoção,
podemos fazer dança, podemos fazer jograis, na igreja nós podemos ficar à vontade, a igreja A é assim, a igreja B é dessa maneira. Infelizmente, a instituição religiosa tem trazido confusão para a mente das pessoas que querem servir a Deus com seriedade, com compromisso. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa que é muito séria, que tem sido vista não só por mim, mas por muitos. As instituições religiosas hoje, nesta geração, mais parece uma empresa. Mas parece uma empresa de negócios. Acredite, ok? Exemplo. A igreja hoje é negócio, virou negócio. Temos hoje escola de formação de pastores para se formar em pastor, para abrir um negócio que é uma igreja. Infelizmente hoje essa é uma realidade que eu falo com muita tristeza, porque ser igreja é um privilégio tão grande, que infelizmente dói em saber que muitos estão deturpando essa virtude maravilhosa, essa graça maravilhosa que é ser igreja, ser membro do corpo de Cristo, ser a noiva do Cordeiro. Então, infelizmente hoje, as instituições religiosas virou um negócio, igreja virou negócio, pastor virou gerente. Infelizmente hoje o pastor gerencia, aquilo que a presidência determina que seja gerenciado. Os membros hoje virou, infelizmente, cliente, são aqueles que compram as bênçãos e tudo que se oferece em cima do altar de uma denominação. As bênçãos virou mercadoria, infelizmente, e Jesus virou o produto que, infelizmente, eles usam para poder chamar as pessoas para seus negócios. Falo isso com muita tristeza, porque como ex-pastor da Assembleia de Deus, e como crente há mais de 40 anos, eu fico triste em ver o que nós estamos vendo hoje, como o Evangelho da Graça tem sido distorcido e colocado de forma futurista pela boca desses que o próprio Jesus qualificou em João 10:10 como mercenários, ok? Então que Deus guarde você, meu irmão, minha irmã, para que possa estar sempre assim, voltado para a palavra da verdade, porque isso aqui garante ao homem uma eterna salvação. A igreja do Senhor Jesus, ela é a luz do mundo, é a luz que brilha nas trevas, composta de homens e mulheres chamados para fora, que vivem não para satisfazer seus desejos carnais, não, satisfazer sua carne, mas para que em tudo adore a Deus, ao seu Deus em espírito e em verdade. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que não vive para satisfazer seus desejos carnais, seus impulsos carnais, mas vive para satisfazer a vontade do Espírito, com a intenção de adorar, cultuar, glorificar ao nome do Senhor, tá certo? E que só é possível fazermos isso se fizermos em espírito e em verdade, e não seguindo protocolos rudimentais que os homens inventam, mas adorando a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, como eu já disse há poucos instantes, independente se você congrega ou não congrega em uma denominação, você adora a Deus em espírito e em verdade, aceitou o sacrifício dele, que foi feito na cruz, onde ele deu a sua carne e seu sangue para que nós comêssemos, e ele mesmo disse que aquele que comer tem parte com ele, tem a vida eterna. Então, se você aceitou esse sacrifício, crê que esse sacrifício foi feito para redimir você de todos os seus pecados, e lhe purificar, lhe fazer um salvo, tenha certeza que você é um adorador, e quando fechar os olhos aqui, entrará nas mansões celestiais para reinar juntamente com a igreja que está glorificada, já reinando com Cristo. Abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.